Você está no Amplo Espectro, seu canal de filosofia, literatura e arte. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e traremos hoje aqui 5 tópicos sobre Platão. Então, falamos sobre Sócrates no vídeo anterior, neste falaremos sobre Platão e daremos sequência a essa série de vídeos em que estamos dando uma visão panorâmica sobre a Grécia Antiga. Você fica convidado a participar conosco dessa jornada e certamente todos nós juntos evoluiremos muito nesse conhecimento tão fascinante e importante para a gente compreender, inclusive, a nossa realidade presente. Engana-se quem acha que estudar a Grécia Antiga se limita apenas a uma curiosidade histórica. Na verdade, compreender a Grécia Antiga não deixa de ser, em alguma medida, compreender a si mesmo e a sociedade à sua volta, porque muitas das coisas que nos cercam derivaram justamente da Grécia Antiga, e a gente vai descobrindo isso à medida em que vai se aprofundando nesse conhecimento. Você fica convidado para participar dessa jornada. Hoje aqui, Platão, 5 tópicos, como de costume, né, a gente apresenta de forma resumida 5 pontos, que serão analisados mais profundamente, e depois apresenta 3 questões de múltipla escolha para mera fixação. E aí a gente cai do conteúdo propriamente dito, e por fim eu te trago o gabarito, e mais ao final ainda, a sugestão bibliográfica, né, para que você aprofunde, compre, adquira livros e realmente tenha contato direto com obras, né. Vamos lá, Platão, que é aí, digamos, o grande discípulo de Sócrates, né? A gente viu Sócrates no vídeo passado, nesse falaremos desse seu grande discípulo, Platão, que na verdade não era propriamente o nome, né? Era um apelido, né? Que tinha a ver com os ombros largos, né? Do Platão, não é? Tanto é que você vê que é um nome destoante dos nomes gregos que nós costumamos tratar, né? Porque na verdade Platão não era propriamente o nome dele. Então vamos ver aqui, né? Platão nasceu em Atenas por volta de 428 anos antes de Cristo, em uma família aristocrática. Viveu durante o declínio da democracia ateniense e foi profundamente impactado pela morte de Sócrates. Foi seu principal discípulo, né? No segundo ponto, Platão foi aluno de Sócrates e registrou seus ensinamentos em forma de diálogos filosóficos, com Sócrates como personagem principal. Então, basicamente, praticamente tudo que a gente conhece de Sócrates veio por intermédio dos escritos de Platão, pois Sócrates mesmo se recusou a escrever, a deixar algum legado direto escrito, né? Ele não gostava das palavras, ele acreditava que as palavras fossem trair o seu legado. E aí acabou deixando que os discípulos escrevessem as suas ideias, a sua sabedoria, né? Terceiro ponto, teoria das ideias. O Platão defendia que o mundo sensível é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias, onde residem as essências perfeitas e imutáveis de todas as coisas. Então, essa dicotomia, né, entre o mundo das ideias perfeitas, né, e o mundo a realidade como um mundo meramente aparente, né, ela já nasce ali do mito da caverna, que é atribuído a Platão, mas no fundo não deixa de ser uma ideia socrática, né? Pois já que, apesar de estar num escrito de Platão, faz uma clara referência a Sócrates, quem está criando essa alegoria, né? Durante a obra República. Então, mas tudo bem, depois Platão aperfeiçoou melhor, sistematizou essa ideia de você ter aí a divisão, né, do mundo sensível, o mundo tangível com o mundo das ideias perfeitas, inclusive da onde vem a ideia de amor platônico, né, aquela coisa do amor idealizado, né, o Platão sem dúvida é um grande idealista, né. Bom, vamos para o 4º ponto, fundador da academia, né, a gente hoje fala, quando a gente fala, vou para a academia, né, ou os acadêmicos, a gente fala muito disso quando a gente se refere às universidades, né, e no entanto esse nome deriva aí justamente da escola platônica, né, de filosofia. Então ele fundou a academia, criou a primeira escola filosófica do Ocidente, a Academia de Atenas, onde ensinou por décadas, né? E por fim, o 5º ponto, falar das obras influentes dele. Escreveu diálogos como A República, O Banquete, Fédon, Apologia de Sócrates, que moldaram a filosofia ocidental, né? Aqui basicamente a gente tem no canal, se não me engano, O Banquete e Apologia de Sócrates, em resenha. A República eu tinha muito tempo atrás, mas acho que acabou que esse vídeo estava com uma qualidade muito ruim e eu tive que tirar, mas quem sabe no futuro eu traga para cá, né, uma leitura, a gente faça até uma leitura aí conjunta da República, que é um livro interessantíssimo. Bom, vamos então para as questões de fixação, né, simplesinhas, aquelas questões simplesinhas, mas que servem para a gente memorizar, facilitam a memorização, né. Então a primeira questão é qual a principal
Proposta da teoria das ideias de Platão. Letra A, que tudo é composto por átomos. Letra B, que o mundo sensível é a única realidade. Letra C, que existe o mundo ideal, eterno e perfeito. E letra D, que a verdade vem da experiência sensorial. Vamos para a segunda questão de múltipla escolha. Qual obra de Platão apresenta a alegoria das cavernas, ou o mito das cavernas, né? Letra A, O Banquete. Letra B, A República. Letra C, Fédon. Letra D, Criton. Fica aí o convite, vai marcando aí o que você acha que é. Terceira questão, qual instituição foi fundada por Platão? Letra A, Liceu. Letra B, Estoa. Letra C, Academia. E letra D, Biblioteca de Alexandria. Bom, vamos para o conteúdo em si, né, de Platão. Um filósofo, dos 3 filósofos que são considerados aí pilares da base da cultura ocidental, né, então da civilização ocidental. Então é muito importante que a gente depois, futuramente, faça um estudo mais aprofundado, né, de Platão. Então Platão, cujo nome verdadeiro era Aristócles, nasceu em Atenas por volta de 428 anos antes de Cristo e morreu em 348 anos antes de Cristo. Vindo de uma família aristocrática, teve acesso à educação refinada e inicialmente se interessou pela política. No entanto, a condenação e morte de seu mestre Sócrates o fizeram abandonar a vida pública e dedicar-se à filosofia. Platão é considerado um dos maiores filósofos da história. Ele escreveu cerca de 35 diálogos filosóficos, nos quais Sócrates aparece como personagem central. Sua filosofia é marcada pelo idealismo. Acreditava que o mundo sensível acessado pelos sentidos, né, a empiria, né, é ilusório e imperfeito. Para ele, a verdadeira realidade está no mundo das ideias, um plano metafísico onde existem as essências perfeitas de todas as coisas. A alegoria da caverna, presente em A República, é uma das imagens mais poderosas de sua filosofia. Apesar de, volto a repetir, é uma alegoria que, segundo o próprio Platão, quem falou foi Sócrates, né? Mas tá bom. Nela, Platão mostra como os seres humanos vivem presos às aparências como sombras projetadas na parede de uma caverna e só alcançam a verdade ao sair dela e a contemplar o mundo das ideias, né? O mito da caverna, no dia que a gente for fazer uma análise sobre a República, a gente vai ver mais detalhadamente, né? Mas é basicamente isso, né? A ideia o Sócrates sugere que pessoas estavam acorrentadas no fundo de uma caverna e só compreendiam a realidade por meio das sombras num anteparo que a partir da luz do sol sobre os objetos reais, né? Então os objetos reais não eram vistos por essas pessoas acorrentadas no fundo da caverna, elas só conseguiam enxergar as sombras que se projetavam no anteparo. E até que uma dessas pessoas consegue se soltar, sair da caverna e ter acesso à luz direta do sol e depois aos objetos, né? E aí ela fica, digamos, estarrecida de ver, de compreender que a vida inteira dela e de todas aquelas pessoas, eles não tinham acesso, eles acreditavam estar vendo a realidade, mas estavam vendo apenas sombras. Claro, ele vai retornar para a caverna e tentar alertar os demais. E os demais, obviamente, o Sócrates inclusive previu isso, os demais obviamente iriam ridicularizá-lo porque não iriam acreditar, passaram a vida inteira acreditando em sombras, não iriam acreditar na verdade trazida por essa pessoa que conseguiu se libertar, né? Então isso veja, é uma alegoria que trouxe inúmeros significados, foi usado para a metafísica cristã, como uma forma de iluminação cristã, vamos dizer assim, mas o intuito original era pedagógico, né, para que você compreendesse, inclusive se você for na República do Platão, você vai ver lá, o intuito original é cultural, aquela pergunta que a criança faz, por que devo aprender alguma coisa? Né? Essa pergunta, por que devo aprender, é respondida com a alegoria da caverna. Por quê? Por que você deve aprender? Porque você só enxerga projeções, e não há outra forma de você mudar essa visão, senão com um salto de fé no seu professor, de que ele vai te levar para você conhecer a realidade, a verdade. Então, por isso, tem uma função pedagógica a alegoria da caverna, né? É preciso um certo salto de fé do aluno em relação ao professor, acreditar que o professor vai te levar a algum lugar que você não espera, que modifique totalmente a sua visão, né? A filosofia tem essa função, né? E de certa forma, todo professor de filosofia se sente identificado aí com a pessoa que saiu da caverna e tenta, de alguma forma, despertar as demais, né? Para aproximar elas um pouco mais de uma visão mais ampla, vamos dizer assim.
Além da metafísica, Platão também se dedicou à ética, à política e à educação. Fundou a Academia de Atenas, onde ensinou por décadas e influenciou gerações de pensadores, incluindo Aristóteles. Né? Aristóteles viria a ser justamente o grande discípulo do Platão. Sua obra, A República, propõe uma sociedade ideal governada por filósofos reis, guiados pela razão e pela justiça. O Platão foi uma pessoa muito obcecada com a ideia de que o governo deveria ser regido por filósofos, ou os governantes deveriam se tornar filósofos. Né? Ele tentou as duas coisas, não foi bem sucedido em nenhuma delas, mas era uma ideia fixa que ele tinha. O legado de Platão é imenso, sua influência atravessa séculos e molda até hoje o pensamento filosófico, político e educacional do Ocidente. Pois bem, então vamos para o gabarito das questões propriamente dita. A primeira questão, né, qual é a principal proposta da teoria das ideias de Platão? Né, e a resposta é que existe um mundo ideal, eterno e perfeito. Né, claramente não é um idealista, ele projeta o mundo das ideias. Então ele não tem nenhuma relação com as outras questões que falam de realidade sensível ou experiência sensorial, muito menos a de átomos, que nós sabemos que a questão do atomismo foi criada por Demócrito. Né? Questão número 2, qual obra de Platão apresenta a alegoria das cavernas? Né? E isso é uma resposta que é preciso leitura, está aí um convite para você, compre as obras de Platão que você vai, rapidinho, compreender, né? Não precisa memorizar, é muito melhor quando você compreende, quando você tem conhecimento da coisa. E no caso, a obra é A República, onde está presente o mito, a alegoria da caverna, justamente na República, como uma proposta dialógica do Sócrates na obra, né? A terceira questão é qual a instituição fundada por Platão, né? E aqui a gente tem várias instituições interessantes e tal, mas realmente fundada pelo Platão, somente a letra B, a academia, né? Não tem a Estoa, é fundada pelo Zenão, né? Que o Zenão que vai fundar o estoicismo, né? O Liceu fundado por Aristóteles, né? Então não é nenhuma das outras questões, a resposta é a academia, que é até hoje, né, entendida como as universidades, né, na verdade deriva aí do platonismo. E vamos finalizar indicando aqui os livros, mas antes de falar os livros para você adquirir, fica o convite para você conhecer os nossos cursos lá na Hotmart. Temos cursos de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, uma obra muito impactante, impressionante, que vai mudar a sua forma de perceber a realidade odierna, a realidade cotidiana, a realidade hoje, em todas as esferas, seja psicológica, seja política, seja cultural, seja artística. Muita coisa vai mudar na sua visão quando você conhecer a maneira de Nietzsche descrever o surgimento da tragédia na Grécia Antiga. O convite é realmente um curso muito bom, um livro maravilhoso, né? E eu justamente escolhido a dedo para fazer um curso sobre isso. O curso, basicamente, a gente vai ler os grifos comentados, acompanhar, detalhar, esmiuçar, né? Bater como uma forma até informal, né? Batendo um papo sobre o livro. Então vai ser bem legal. Participa lá, compra, vê como é que é o curso na Hotmart, né? O segundo curso que está em montagem, por enquanto, é o curso de Sigmund Freud, Moisés e o monoteísmo, né? A proposta também muito fascinante do encontro de duas culturas muito díspares, né? Que no caso é a cultura egípcia e a hebraica, né? E formando aí a origem do que seria o monoteísmo e as derivações psicológicas desse entendimento que repercutem até os dias de hoje. Por fim, vem o convite aí para você conhecer a R4 Informática, parceira do Google na implementação do Google Workspace, essa plataforma que pode levar a sua empresa ou seu negócio digital a um patamar de excelência, de profissionalismo, realmente. Então você vai ter ali a possibilidade, com um portfólio de vários produtos digitais, né, de serviços prestados pela R4 Informática, você vai poder atender muito melhor o seu cliente na ponta e poder também gerir melhor os seus funcionários. Então, de fato, hoje, no mundo que nós vivemos, onde é necessário segurança de dados, né, eficiência no atendimento de ponta, se você ter um atendimento personalizado que a R4 oferece para intermediar a sua relação com o Google, é um diferencial enorme no mercado. Fica aí o convite para você conhecer, só clicar no site deles aqui embaixo no campo de descrição e conhecer o portfólio de produtos. Você vai ver que o atendimento é realmente personalizado, celery, muito bom, vai ser muito bom alçar esse patamar na sua empresa. Gente, vou finalizar aqui com a indicação então dos livros propriamente dito, que a gente indica para conhecer melhor e se aprofundar na obra de Platão. O primeiro deles não poderia ser outro, né, senão a própria República de Platão. Né? Talvez a obra mais importante, né, de toda a bibliografia platônica.
A segunda obra que a gente vai indicar é O Banquete, uma obra muito relevante para a compreensão também do amor, né? Das discussões sobre o amor e para compreender a cultura grega. A terceira obra, Fédon, de Platão, né? A quarta obra, Apologia de Sócrates, né? A obra que vai mostrar a questão do julgamento de Sócrates e a defesa que Sócrates faz quando é acusado de corromper os jovens e enfim, cair no ostracismo ou ter que beber a cicuta, enfim, ou morrer, né? E Sócrates, como nós sabemos, preferiu morrer a ter que deixar de lecionar em Atenas, né? E o último livro aqui é Timeu e Critias, né, de Platão. Gente, vou deixar cada uma dessas obras com um link aqui embaixo para que vocês possam acessar por meio dos nossos links de associados. Dessa forma, se além de evoluir intelectualmente, tendo acesso a obras de suma relevância, né, para o seu crescimento intelectual, ao mesmo tempo você pode ajudar a colaborar aqui com o nosso projeto. A gente ganha uma comissão e não representa nenhum ônus a mais para você. E eu só posso, claro, agradecer, muito obrigado para você que compra aí nos nossos links. Mas posso o convite aqui para que você assista o nosso próximo vídeo, que não poderia ser outro, senão falando agora, dando a sequenciazinha, né? Falamos de Sócrates, falamos de Platão, agora chegou finalmente a hora de falar de Aristóteles, que é o grande discípulo de Platão, né? Então, próximo vídeo imperdível. Você fica com a gente aqui no Amplo Espectro. Vamos ver juntos Aristóteles. Te vejo lá.